Hello, everybody. We are here to do the BOF about the Debian Brazil. We are going to talk in Portuguese because there are some people in Brazil watching this BOF. So for now, we are going to change to Portuguese. But if you have some question in English, you can do for us, no problem. Bom, a gente está aqui para o BOF sobre o Debian Brasil, aproveitar aqui que tem vários brasileiros durante a DebConf 22 em Kosovo, para conversar um pouco sobre o futuro aí da comunidade Debian no Brasil. Eu escrevi algumas coisas que a gente pode conversar e tomar nota. O primeiro assunto é o status das traduções. A gente pode conversar um pouco sobre isso. Bom, eu tenho trabalhado, eu pessoalmente, a gente quer fazer uma rodada de apresentações, primeiro acho que é bom, né? Bom, eu sou Paulo, eu moro em Belo Horizonte e sou desenvolvedor Debian. Eu sou o Daniel, moro em Curitiba e sou desenvolvedor Debian. Eu sou o Leonardo, moro em Curitiba, comecei a trajetória de pacotes, vai virar um futuro DM, depois DD. Eu sou terceiro, eu moro em Camaçari, região metropolitana de Salvador. Desliguei a máquina. Canachiro e eu moro em Brasília. Eu sou Joênio, de Salvador, mas hoje estou morando em Paris, na França. Meu nome é Samuel Henrique, eu moro na Irlanda, mas eu morei em Curitiba por 5 anos antes de me mudar. Sou Sérgio, moro em Toronto, no Canadá. Sou Carlos, o Charles, moro em São Carlos e sou contribuidor Debian e ajudo com traduções. Meu nome é Igor, sou de Salvador, moro em Glasgow, na Escócia e estou continuando minha jornada como colaborador. Brasileiros que não moram no Brasil podem participar, a gente vai abrir a sessão. A gente abriu uma sessão aí, então tá bom. Bom, a gente tem vários contribuidores aqui, alguns focados em empacotamento, alguns focados em várias outras áreas. Eu coloquei como primeiro ponto ali o status da parte de tradução, que é uma forma de contribuir para o Debian, especialmente para quem não tem conhecimento técnico ou não tem interesse em trabalhar com empacotamento em geral. Então, uma forma de colaborar são com traduções. Eu tenho colaborado na parte de tradução do site do Debian. Hoje a gente já faz uns 2 anos que a gente conseguiu praticamente zerar toda a tradução de todas as páginas do site, com exceção das notícias, que são textos antigos, e da parte dos avisos de segurança. Mas as principais páginas do site estão todas traduzidas e atualizadas, né, o que é importante também. Além do site, a gente tem a parte de tradução da descrição dos pacotes. É uma parte que a gente vem fazendo também, que algumas pessoas contribuem, usando a ferramenta DDTSS, e que é toda online. Só que nos últimos meses, aí, de certa forma, a parte das traduções deram uma parada. Assim. A gente viu que teve bastante gente participando, mas nos últimos meses a gente deixou de ter novos contribuidores, né? O Charles é um dos também que acompanham bastante as traduções lá. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Eu quero só comentar aqui também, era mais eu e o Tico que estava puxando a tradução do Bits, mas eu tive meio devagar esse semestre, então acabou ficando um pouco para trás as coisas. Mas pretendo retomar aí a tradução dos Bits. Do Bits.debian.org. Né? É o considerado o blog de notícias do Debian, o bits.debian.org. Deixa eu me achar aqui nos comentários. A gente conversou no grupo de tradutores, que a gente usa principalmente o Telegram e o canal no IRC, sobre fazer algum sprint aí nos próximos meses para chamar mais pessoas, como a gente tinha feito há 2 anos atrás, para chamar... Good morning. We are here to start a new day of DebConf. We
Vídeo aberto. Nesse ponto foi uma experiência que a gente teve, né? Nesses sprints, muitas pessoas começaram a participar e deu um gás nas traduções, principalmente no DDTSS. Então, DDTSS. a gente pretendia fazer mais sprints, né? Principalmente a gente tinha planejado alguma coisa para fazer para a DebConf, né? Mas acho que acabou não rolando. Eu acho que em breve a gente pode fazer, tipo, como a gente fez antes, uma semana dedicado a traduções. A gente fez isso para o site, fez isso para descrições de pacotes, né? Foi. Acho que o do site foi em 2020. Se for fazer sprint, aproveita as mini DebConfs para levar o pessoal lá e fazer o Agita. É importante, né? As pessoas se encontrarem, então isso dá um gás maior no contribuidor que é novo, principalmente, e ajuda a reter o pessoal, né? Já que vai ter 3 mini DebConfs, dá para sempre tem um sprint por aí, né? Então, deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Só um comentário para quem estiver assistindo a gente. Se vocês estiverem assistindo pelo site, tem a opção ali de assistir por RTMP, que tem uma latência bem menor. Vocês conseguem acompanhar quase em tempo real. Então, E dá para mandar as perguntas pelo canal de IRC. Cadê o canal? DebConf-Lumbardi, que eu vou entrar lá também, porque eu não estou lá agora. Tá jóia. A gente tem algum tempo atrás, até o próprio Terceiro mandou que precisava de tradução de 2 coisas específicas. Deixa eu abrir aqui, que era o manual... APT e DPKG são os principais pacotes do Debian e estão com a tradução ridiculamente desatualizada. É por isso que quando você instala coisas, você recebe mensagens em português de Portugal. Porque como o Brasil é PTBR e o Portugal é só PT, ele faz um fallback para a tradução em português de Portugal. Então, tipo, quando você está atualizando o pacote, ele fala a atualizar pacote tal.deb, né? Porque as traduções estão desatualizadas. Né? A última vez que eu chequei era tanto o APT quanto o DPKG. Você tem mandado daquela vez. Aí é o manual a interação dos pacotes, né? Não é a descrição, no caso, né? Não é a descrição, é a internacionalização da interface dos programas. As mensagens da interface de usuário. A gente abriu, um tempo atrás, a gente abriu algumas coisas que têm prioridade para tradução. A gente colocou o DPKG e o APT, os arquivos PO, né, dos pacotes. A gente colocou vários outros documentos que existem em inglês que seria legal traduzir, como o Debian Developers Reference, o Debian Reference, o Debian Policy Manual, DevScripts, Debian Do e mais algumas outras páginas internacionais e mais algumas outras páginas não traduzidas. Só isso. Seria bom fazer uma lista disso aí, porque eu mesmo não sabia dessa situação. Eu queria muito colaborar e, por morar fora, acho que para mim seria até mais fácil. Já tem a lista ali. Aqui na Wiki tem vários pontos ali que você pode traduzir. Aí o primeiro ponto é coisas que precisam de prioridade para traduzir. Aí eu coloquei o link agora aqui direto para quem quiser dar uma olhada. No caso dessas traduções que é direto no upstream, que é o caso do APT e do DPKG, pelos arquivos PO, é só abrir um MR no Salsa? Daí não precisa usar algum outro, o DDTS, por exemplo? Tem que baixar o arquivo PO. Tem que abrir o bug report. Baixar um PO e mandar de volta. Mandar diff de PO normalmente não é eficiente, porque o diff é muito grande e acaba sendo maior que o próprio arquivo. É mais fácil simplesmente você comprimir ele e mandar ele inteiro. O arquivo não se manda diff de PO, porque a não ser que seja um conceito muito localizado. Não sei se eu entendi. Você está falando eu não vou conseguir fazer um push direto. Aí eu mando o arquivo inteiro. Você está falando pelo BTS.
Se eu não usar o salsa. Veja no BTS, eu acho que o DPKG com certeza é pelo BTS. Entendi. Eu não entendi. sei se porque o DPKG não está nem no salsa. Ele está Saquei. Não, no faz site do sentido. Guilherme lá. Tá. E o APT provavelmente aceitaria no salsa, mas é que, enfim. Aí pergunta o pessoal, o mantenedor do APT está aí. Não, Eu trocar falei ideia com ele. Interessante. Ele não vai fazer review de qualquer jeito, né? Não tem o que avisar. Ele tem que só checar que o PO Se é não confiável. tem erro de sintaxe ou coisa do tipo. Quem manja bastante de arquivo PO é o Adriano lá. Usualmente, para atualizar o PO, você tem que abrir um bug report lá, pedindo para incluir a nova tradução. Daí você manda o arquivo no bug lá e e o mantenedor lá, o upstream, coloca. Beleza. Eu não sabia que estava nessa situação, achei que estava 100% atualizado já. Para atualizar PO, aliás, não sei se o pessoal já conhece, então, provavelmente você já usa já, mas tem alguns softwares que ajudam com isso, né? Tem o PO Edit, como um deles. Tem alguns. A gente começou a usar o PO Edit, pelo menos eu comecei, eu acho que eu falei para o Tico, que também é outro cara que está ajudando bastante com o time de tradução, e parece que ele também gostou bastante do PO Edit. O Sérgio está falando que tem um módulo do Emacs aí, se alguém quiser. O que o Emacs não tem módulo? Eu sei que quem ajuda muito com tradução de PO é o Adriano. Aí ele tem as manhas lá de como você abre o bug report, aí traduz, aí manda para a lista para todo mundo corrigir, e depois manda para o desenvolvedor. Eu ia comentar isso, a gente tem esse processo de você traduz, faz a tradução inicial, depois você manda na lista para revisão, aí alguém faz a revisão e depois a gente sobe abre um bug report, ou dependendo de como for o upstream lidar com isso, se vai ser por BTS, se vai ser por Salsa, se vai ser GitHub ou qualquer outro desses. O Tico também comentou que ele fez algumas traduções das infras do Debian, né? Ele fez do Mentors, do New Members Guide, do site do New Members e do packages.debian.org, eu acho que é. Está na fila de revisão, aliás, eu comecei a revisar, mas eu preciso terminar isso. O arquivo PO ele é mandado para a lista anexado, né? Daí a gente revisa, né? Sim, é mandado anexado e revisa. O Adriano estava mandando só porque ele estava fazendo no Salsa, e aí ele mandava os commits ou merge request, e aí eu estava fazendo a revisão direto no Salsa, no front-end. Realmente não era tanta coisa. Ele sobe para o Salsa, né? Os arquivos ele sobe para o Salsa e ele mandava o link na lista. Falava, eu fiz a tradução aqui para alguém fazer a revisão, nesse link aqui está o diff. O Tico acabou de comentar também que uma opção sugerida ali de usar é o Omega T com Git. Com relação ao Omega T, eu estava tendo um pouco de problema para mexer nos POs. Tipo, ele não estava lidando muito bem com os POs e tal. Por isso que eu comecei a usar o PO Edit. Mas eu fiquei de ver se dava para fazer alguma coisa com o Omega T para consertar essa integração, mas acabou não dando tempo. Tipo, para fazer a tradução do PO era tranquilo fazer pelo Omega T. O problema era a revisão, ele não era muito simples. Beleza. Mais algum comentário sobre tradução? Podemos passar para o próximo tópico. O Tico mandou um oi para todo mundo aí. Oi lá para o Thiago. Esse link do DDTSS está certo? O /xx no fundo lá? É para colocar um e-mail? O /xx é PT, daí você vai colocar a linguagem que você vai traduzir. No caso, nosso PTBR. Colocar o link em português direto. Entendi. Se você entrar com /xx, ele vai entrar com a lista de todas as localidades que tem. O XX funciona então. Funciona. Vai mostrar tudo, entendi. Beleza. Passando para as mini DebConfs, que foi uma coisa que a gente tocou no assunto durante a apresentação, a palestra mesmo, né? A palestra que a gente fez alguns dias atrás, que está gravada também aqui na DebConf. A gente tocou nesse assunto. A ideia é arredondar um pouco mais. Então, a princípio, o pessoal de Brasília está bastante interessado em fazer a mini DebConf lá, segunda quinzena de março. Eles já só vão ver a data certinho com relação ao local, né? Mas já a princípio
nas duas últimas, deve ser nas últimas semanas de março. Eles só vão confirmar lá se o local tem disponibilidade certinho. Mas eles já bateram o pé que em março, no máximo primeira semana de abril, vai acontecer lá. A gente conversou um pouco sobre como funciona a questão do orçamento, né? Eu comentei que a gente pode desde não pedir nada até pedir tudo para o Débio, né? Para o Débio pagar, por exemplo. Pode pedir passagem, hospedagem, alimentação para algumas pessoas, pode pedir para todo mundo, pode abrir bolsas, como é na DebConf, pode pedir para pagar o local do evento, se fosse necessário, que eu acho difícil, né? Normalmente a gente consegue parcerias, mas, por exemplo, pagar alimentação, pagar material gráfico, se for fazer alguma coisa com banner, alguma coisa. Então, a gente não tem uma certeza ainda, mas, a princípio, o que a gente quiser, o que a gente pretender gastar, a gente pode pedir e ser aprovado ou não, né? O primeiro passo ali, a gente tem que fechar o local, né? A data e o local, certinho, para que daí a gente consegue começar a provisionar um orçamento. Até também ver se vai precisar patrocínio, não vai, né? Então, mas a gente fechando, a ideia é fechar até começo de setembro, aí, a data certa, para daí já começar a fazer essa correria aí de orçamento. O mais pesado é para quem quiser ir, são passagens, né? Passagem é mais pesado. E não sei se vocês estavam discutindo isso já, o formato que vai ser isso aí. A gente vai fazer um final de semana? A gente tinha comentado, até pela viabilidade, tentar fazer tipo sexta, sábado e domingo. Mas daí vai depender muito do local também, né? Então, talvez puxar tipo para quinta, sexta e sábado. Mas a ideia é tentar pegar pelo menos um dia no final de semana, no caso do sábado, para quem trabalha, as coisas poder participar também, né? Beleza. Sexta, sábado e domingo, né? A ideia principal era fazer sexta, sábado e domingo, mas daí se o local, não, por exemplo, não funcionar domingo ou tiver muita dificuldade, poderia puxar para começar quinta. Mas a ideia é tentar fazer em 3 dias, né? Não muito longo também, porque para o pessoal poder pegar dispensa de trabalho, alguma coisa assim, fica mais fácil, né? Ter o sábado de palestras e daí sexta e domingo para fazer outras coisas, para trabalhar, para fazer o que tiver que fazer, mas ter pelo menos o sábado ali de palestras, a não ser que tenha muitas palestras, daí poderia usar sexta tarde, final da tarde, né? Sugiro fazer a curadoria das palestras com carinho e só ter coisas on topic, de Debian mesmo, e deixar tempo livre, né? Porque eu acho que a melhor parte da DebConf a trilha do corredor, né? Então, sim, a gente tentar reproduzir isso aí e não simplesmente chegar lá fazer o dia inteiro de palestras, quando às vezes tem uma galera falando nas palestras nada a ver, que não acrescenta nada, né? Até essa madrugada ali o Arthur comentou, né, que ele que uma ideia, porque a melhor parte aqui realmente é o Hack Lab, por exemplo, a interação entre as pessoas. Mas como a nossa ideia também é atrair novas pessoas, seria essencial ter palestras, pelo menos de introdução, de apoio para quem está começando. Sim, né? Essas aí tá valendo completamente. Só tem que às vezes a gente... Sim, não porque a gente abriu uma chamada e a gente tem uma sala, a gente vai e bota um cara não ficar enchendo de coisa só porque precisa encher os horários. Em geral, quem dá palestra sobre Debian somos nós mesmo, né? Então, às vezes aparece uma outra pessoa que a gente não conhece para dar palestra sobre Debian, especialmente algum caso de uso, né? Às vezes a gente abre a chamada, aparece alguém diferente que a gente não conhecia. Mas aí vai da gente também se empenhar em propor algumas palestras, alguns temas que a gente acha relevantes. Aquelas mais básicas, qualquer um de nós consegue fazer, né? O que é Debian, como colaborar com Debian, como participar do Debian, são as básicas que a gente consegue fazer. Aí tem as mais intermediárias e avançadas, que daí vai depender o que cada um faz no projeto, e quiser propor alguma palestra, alguma coisa. Eu acho que vale a pena também estimular ou priorizar, ou os dois, palestras que sejam relacionadas com o lado filosófico do software livre. Como, infelizmente, no Brasil, essa
pauta e meio que perdeu bastante força e já teve momentos que era bem mais forte. E aparentemente Debian, comunidade Debian no Brasil, parece que pelo menos tem sido uma das boas referências nesse tópico aí que pode continuar trazendo essa pauta. E como a expectativa é que sejam basicamente pessoas novas ali no Debian, essas pautas são super, eu acho, importantes. Eu anotei aqui. Sempre é bom ter uma palestrinha o que é software livre, né? Que às vezes o pessoal ainda não sabe. E especialmente agora que o open source tomou o movimento, né? E a galera fala de open source e ninguém lembra mais de falar de free software. Eu acho que é bom. Beleza. A gente, tendo Brasília como certo, a gente tem a possibilidade de fazer em Maceió. Eu vou estar lá em agosto e vou conversar com o pessoal de lá se realmente eles querem fazer um encontro lá. E Curitiba, né? Que também sempre tem a possibilidade de fazer lá. Essas duas em 2023. A gente tem que confirmar só. Por exemplo, a ideia seria fazer uma antes da DebConf, do ano que vem, e uma após a DebConf. Então, mais para o final do ano. Só que daí, que nem Curitiba, a gente poderia fazer qualquer uma das duas datas, mas daí depende de Maceió, né? Provavelmente Maceió ficaria melhor antes da DebConf pela questão de financeira, né? Porque daí final do ano já os custos para viajar para lá é bem maior. A DebConf vai ser em setembro. O ideal é que Maceió não seja em julho, nem em dezembro, janeiro, fevereiro, né? Que são os meses de férias que encarecem bastante para ir para o Nordeste. Essas outras duas edições aí, vocês vão querer fazer o mesmo formato? Vocês vão fazer... Vai chamar mini DebConf mesmo? Ou vocês estão pensando em definir um formato diferente, reduzido e talvez uma nomenclatura diferente? Na verdade, estava pensando em chamar todas, são 3 rounds, a mesma mini DebConf dividida em 3, né? Eu não perguntei não sei, mas tanto porque, faz. por exemplo, em Brasília, no passado, a gente fez um negócio que a gente chamou de micro DebConf, né? Não sei se é uma definição boa, não sei se a gente queria separar nomenclaturas ou só para não vai fazer diferença alguma, né? Mas eu digo o formato assim A história da micro DebConf é porque foi organizado com 1 ou 2 semanas de antecedência. E ficou. E foi um evento de um dia, né? Então. Eu acho que vale chamar todo mundo de DebConf, é isso mesmo, não tem. O pessoal conhece. Não tem. Tem reunião que o pessoal da Alemanha fez em Hamburgo. Para 2024, eu vou estar lá em Belo Horizonte e pretendo fazer lá. Aí, se outras cidades se interessarem também, dá um toque para a gente. Acho que até 2024 deve ter uma comunidade legal lá em Belo Horizonte para fazer alguma coisa por lá. Bote Salvador aí a confirmar. Mas. Qual data? Eu tenho que ver se eu vou achar gente lá para me ajudar, senão eu tô lascado. Por que vocês não bateram palma quando eu falei Belo Horizonte? Porque, né? Deixa eu arriscar aqui, Belo Horizonte. Você não tem a mesma moral que o terceiro. Eu tô vendo. Se puxar saco, só o maior pro terceiro aí, ó. Bateram. Vou riscar Belo Horizonte aqui, pronto, fica só Salvador. Perfeito. Mais alguma coisa sobre DebConf? Diga. Microfone. O São Carlos ali. Bem, acho que eu cheguei a comentar na outra palestra, né, que a gente está com um grupo agora de fomento de software livre lá em São Carlos. Quem sabe a gente não consegue fazer alguma coisa lá. Só que aí ia ser outro lugar no Sudeste, né? Aí, não sei. Mas vamos ver se a gente consegue puxar. Obrigado. São Carlos. Mas o importante é só não tentar, é legal ter, mas, por exemplo, a gente tentar não colocar muito geograficamente próximo, né? Por isso que eu falei, né? Já tem Belo Horizonte. Mas são 2 regiões do país diferentes, apesar de não estarem meio perto. Lá é o Unesp? USP e tem a UFSCar também. Mas o grupo é da USP, no caso. USP. Tem que movimentar o pessoal do Amazonas, do Acre. Vocês conhecem alguém de lá? Tem algum contato já?
Sobre a Amazônia e Acre, eu tenho contato não lá diretamente, mas com pessoas de Brasília, da Universidade de Brasília, que tem um grupo super forte lá de estudo sobre a Amazônia, chamado NEAS. Enfim, é um link, caso queira fazer diálogo. Eles são um grupo bastante conectados com muitas comunidades do Acre, da Amazônia, a Amazônia, né? Amazônia Legal, como eles chamam, que parte é no Brasil, mas parte é em outros países. Esse é na parte... E pode ser uma conexão, caso em algum momento a gente queira fazer contato com essas comunidades. Esse ano a Python Brasil vai ser lá em Manaus. Antigamente não tinha um negócio de Debian AM, que era uma galera bem ativa lá, que fazia uns eventos direto. Eles faziam Debian Day lá. O cara que puxava lá ele era, acho que holandês ou alemão, ou alguma coisa assim. Não cheguei a conhecer. Eu sei que eles puxavam sempre o Debian Day lá também. Aproveitando essa pauta aí, Amazônia, por exemplo, se rolasse de organizar algo para lá, pautas como soluções que, por exemplo, solucionam problemas de falta de conexão com a internet ou questões com baixo consumo de energia, e todo esse tipo de coisas seriam assim coisas muito práticas mesmo que iriam solucionar realmente coisas reais assim dessas populações aí. Seria uma coisa legal. Legal. Beleza. É o NEAZ, NEAZ, que é o Núcleo de Estudos Amazônicos. Saindo da questão das MiniDevConfs, então, se alguém tiver aí alguma proposta de fazer uma MiniDevConf lá para 2024, dá um toque para a gente. O Arthur sugeriu fazer os encontros mensais pelo Jitsi, para reunir a galera interessada em conversar sobre Debian, uma vez por mês. Eu acho que ele falou até, não lembro se ele falou de transmitir pelo YouTube ou não. Não, a ideia é fazer pelo Jitsi, sem transmissão, sem gravação, para deixar as pessoas até mais à vontade, né? Então, poder falar, como diz eles lá, falar água à vontade. Esse é o formato que a gente faz no Debian Brasília, né? Só que a gente faz semanal. Então, tem dia que a gente vai ter uma agenda que, se tiver, por exemplo, pessoas, sei lá, interessadas em empacotamento, a gente passa o material no encontro anterior, a galera tem um tempo para estudar e a gente chega para tirar dúvida. Mas tem dia que não vai ter agenda, não vai ter nada, a gente vai entrar lá e vai trocar ideias sobre o que aparecer. Mas isso é legal para construir assim, esse sentimento de comunidade, né? Não só contribuir diretamente, mas fazer as pessoas se sentirem pertencentes àquele ambiente. Entendeu? Legal. Vou deixar anotado aqui como uma ideia para a gente puxar, começar a puxar algumas para o futuro. Eu vi no Twitter também que tem um negócio agora de discussão por áudio. Eu vi que a comunidade no Brasil de DevOps fez uma coisa que tinha 200 pessoas lá. Os espaços do Twitter, né? Só uma curiosidade para, em algum momento aí, não sei, pode ser uma ferramenta interessante para criar interessados na comunidade. É legal esse espaço ali. Se a gente for fazer, a gente vai usar Mumble, né? E não proprietários Spaces. Sempre tem um para estragar. Não, brincadeira. Tem o do Telegram também. Só para adicionar um parênteses aqui, o Tico mandou ali que eles têm uma iniciativa de apresentação do Debian mais software livre, aproveitando a implementação do novo ensino médio, que seria uma ação para mobilizar o grupo Debian Edu. Eu acho que o Antônio estava querendo participar, né, do Debian Edu, estava querendo puxar. A gente pode conversar, tentar puxar isso no Brasil e depois conversar com o pessoal do Debian Edu geral, né? Não sei. Tem que ver se ele vai querer mesmo ainda ou não. Mas é uma ideia legal aqui. Aí vocês não podem falar que ele não faz mais nada no Debian. Beleza. Ainda bem que ele não vai estar vendo isso aqui agora. Está aqui para agendar o primeiro encontro, em breve.
O do Brasília é toda semana, pelo jeito? Toda quinta, né? Às 8 horas da noite, de Brasília. A documentação está na Wiki, tipo, de Brasília? Algum espaço de Brasília? Porque acho que o Paulo tinha comentado de tentar fazer geral, não só no espaço de Brasília. Na Wiki, onde tem as comunidades locais lá do Brasil, tem os links para as principais coisas do Deb Brasília, para o site, que tem essas informações, tem um calendário lá com nossos encontros, e também tem o grupo do Telegram, canal do RC, que tem fixado lá essas informações. Beleza. Esse grupo Telegram tem um bot que sempre avisa quando vai ter, né? Que eu acho isso uma das coisas mais úteis de lá, porque teve algumas reuniões que eu entrei assim, eu estava lá de bobeira, recebi a mensagem e eu entrei. Porque às vezes você não vai se programar, entendeu? Você não sabe se você vai estar livre. Aí você recebe a mensagem, opa, tá tendo? Aí você entra na chamada. Ainda mais com a diferença de time zone, né? É meio tarde, pois é, não consigo me programar. Aí se eu tiver acordado, às vezes eu entro. E eu queria agradecer o Sérgio aqui, ó, que ele setou um bot para fazer a ponte do Telegram para o RC, que acabou ajudando bastante. Então tem gente lá que só usa RC, e aí a gente não perde a galera nova que infelizmente tem dificuldade ainda em usar RC. Então a galera fica no Telegram, mas está todo mundo lá e a gente consegue trocar uma ideia legal. O Sérgio manja bastante de Telegram lá, essas interações assim. Ô Paulo, você consegue mostrar rapidinho a wiki do Brasil Traduzir? Porque eu queria sugerir para a gente tentar fazer a mesma coisa com empacotamento, se for possível. Não sei se vocês acham que rola. Eu sei que vai ser um trabalho, mas eu posso ajudar a fazer, assim, eu me disponho. Desculpa, tá lá, né? Vamos? Então tá tudo bem organizadinho, bem bonitinho. E aí eu não sei como provavelmente a wiki de vocês também já está organizada e a gente podia tentar só passar para uma página geral do Brasil inteiro. A página do Traduzir? Beleza. É isso? A gente estava conversando sobre retomar as lives do Debian Brasil. Aí são as lives que são transmitidas pelo YouTube mesmo. E a gente, a princípio, marcou 1º de agosto ter a galera aqui para falar sobre a experiência da DebConf 22. Eu acho que eu coloquei o nome de todo mundo aqui, mas se faltar alguém, a gente coloca. Mas aí eu mando detalhes. Assim. A ideia é que todo mundo que está aqui participe de uma live no dia 1º de agosto para conversar sobre como foi a DebConf. Um bate-papo mesmo. Que é uma segunda-feira. Beleza? Beleza. Aí eu coloquei aqui uma proposta de fazer um evento online ainda em 2022, como aquele Fica em Casa Use Debian, como a própria Mini DebConf. A gente conversou sobre isso, né? Sobre fazer um evento online esse ano. Você viu que o formato que a gente fez foi bem legal, né? Tanto que até o Jonathan mencionou na palestra dele, eu acho que foi um formato inovador aí que a gente fez e eu acho que outra galera aí também queria. O que ele aproveitando ele mencionou porque foi um formato que não cansou as pessoas, né? Porque foi uma palestra por dia só, né? Então as pessoas não precisavam despender um tempo diário muito grande para aproveitar e tinha vários assuntos, né? Então até ele sugeriu ali do time mundial, por exemplo, assim, fazer algo similar, né? Inclusive, eu sugiro assim, se a gente pensar em fazer algo similar, a gente fazer um call for papers aí para geral, né? E não só lá para o Brasil. Porque nesse formato de ter uma palestra por dia, às vezes pode até ser gravado, não sei o que, a gente só dá o play, mas talvez abrir mais aí para a comunidade se a gente conseguir gerenciar isso aí. Isso era uma coisa que o Tico estava comentando sobre o time de tradução Brasil. Ele queria que a gente fizesse alguns eventos trazendo o pessoal das outras equipes de tradução para a gente poder compartilhar conhecimento, compartilhar métodos de tradução, workflow, né, ritmo de trabalho, tudo. É uma coisa que pode entrar. Acho que seria legal a gente fazer isso.
Do que vocês acham de uma semana, 2 palestras à noite, no máximo? Durante uma semana? É muito pouco. Acho que 2 é demais. Vamos devagar, faça uma por dia só. É mais tranquilo. Eu ia sugerir em um mês fazer nos fins de semana. Uma palestra por fim de semana, 2 palestras por fim de semana. Não sei se vocês acham melhor ou pior. Ou fica muito espaçado. Eu acho que a galera participa mais no meio de semana, na verdade, do que o final de semana, esse esquema que a gente estava fazendo. Porque é um horário que a galera chega do trabalho, assim, e fala... Top, não, então vamos assim, é o que eu acho, mas não sei se o Daniel ou o Paulo têm métricas sobre isso, de alguma forma, não sei. Eu também gostaria de não ficar muito tempo em cima disso, né? Acho que uma semana, aí já encerra. Uma semana daria 5 palestras. Eu acho que é o suficiente para a gente rebutar aí o projeto e aos poucos a gente pode planejar mais alguma coisa para o futuro. Eu particularmente acho que até para não cansar seria legal fazer semanal, né? Toda segunda, coisa fechada, porque daí a pessoa meio que toda segunda tem atividade do Debian e tal, que igual o Brasília tem, né? Por exemplo, toda quinta-feira sabe que tem um encontro. Então, acho que ficaria... Porque daí você põe uma semana, daí vai ficar, sei lá, 1 mês, 3 meses sem fazer nada, daí volta. Então, acho que tentando fazer uma rotina ali toda semana, a cada 15 dias. Porque aí seriam as lives, né, de certa forma. Esse seria um evento de uma semana. Ou não teria um evento de uma semana? É que eu acho assim, o evento online... A gente está tentando reproduzir online um formato que é um formato presencial. Tipo, um evento de vários dias seguidos faz sentido porque as pessoas vão para o mesmo lugar e estão lá juntas. Mas se vai ser online de qualquer forma, você pode fazer toda semana. Não tem porquê. Enfim, eu não sei se o que a gente precisa é um evento ou se a gente precisa manter essa... são coisas diferentes. Pode fazer as lives como sendo por temporada. Essa é a temporada, sei lá, 2022.2, ou sei lá, ou a temporada 2022. Não precisa ser um evento, né? Até porque eu acho. Então não seria como Fica em Casa, né? Seria as lives, só que daí com uma palestra. Por exemplo. Em vez de organizar 2 coisas, organiza uma, né? Então... Tem a ver com o tópico de cima, então, até porque a gente viu que só fazer as lives a gente não tem tanta demanda, assim, né? Então, às vezes, você faria essas palestras, depois intercalava com uma live de um assunto. Eu ia sugerir isso, a gente intercalar as lives com alguma palestra, alguma coisinha assim. Beleza, então... Acho que é um consenso. E no nível filosófico, qual é exatamente a diferença entre uma live e uma palestra? Porque... Não, é que eu tinha pensado em fazer durante uma semana e acabar. Sim. Como um evento mesmo. Como foi o Fica em Casa, né? Só que daí o Fica em Casa foi 1 mês. A gente fazia durante uma semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, daí acabar. E daí as lives vão continuar com assuntos aleatórios. Mas a gente pode juntar as 2 coisas e fazer a live com uma palestra por semana. Ou a cada 2 semanas, ou que seja menos trabalho, ou seja mais fácil para quem vai organizar, né? Do meu ponto de vista era assim, quando eu falava das lives, era aquelas lives que o Paulo fazia com o Neara, tipo, as notícias do dia, e aí a palestra seria alguma coisa mais preparada. 5 minutinhos. Então não vai ser um evento de começo e fim, né? Vai ser a live contínua, uma vez por semana. 5 minutos. Lembrando que tem o Debian Day em agosto, próximo ao dia 16 de agosto, já começaram as inscrições, digamos assim. Vou ver se eu consigo achar aqui. A gente convida todo mundo para fazer alguma atividade na sua cidade, que pode ser desde um evento com palestras e minicursos e um evento gigante, até um encontro da comunidade em alguma pizzaria, algum bar, para celebrar o aniversário do Debian, no dia 16 de agosto ou ali por perto. Foi o dia 16, acho que é uma terça ou quarta-feira. Acho que é uma segunda, terça-feira. Então, normalmente se comemora no sábado, às vezes mais perto, né? Mas
Aí fica a critério da cidade que se vai querer fazer no dia 16, no sábado anterior, no sábado seguinte, ou domingo, né, que seja. É importante listar a cidade lá na Wiki para a gente saber que vai rolar. O importante é comemorar sempre. Acho que para fechar, a gente está tentando retomar a participação retomar a participação da comunidade nos eventos de software livre. Por enquanto só tem confirmado de evento aí o Latinware, que a gente já participou do passado, mas a gente não teve um retorno ainda se vão querer que a gente dê palestras lá sobre Debian, se a gente solicitou um stand também, mas a gente não recebeu o retorno ainda. Estamos esperando a confirmação. Qual que é a data? Depois do feriado de outubro, lá, é 19 de outubro. Se eu vou dar uma olhadinha. Acho que é 19 a 21. Porque a gente já participou no passado, né, com stand e com palestras. A gente, inclusive, fez uma mini DebConf dentro da Latinware. Aí eu e o Daniel mandamos uma proposta de fazer uma outra mini DebConf lá, ou seja, com a trilha de palestras do Debian em um dia. E também ter um stand lá para a gente estar presente. Mas ainda não recebemos uma resposta da organização. Bom, se alguém souber de outro evento, né, só falar para a gente. É outubro. 19 a 21 de outubro. É novembro. 2 a 4 de novembro de 2022. Esse eu acho que é o do ano passado. 2022. Ah, já tá? Nós estamos em 2022, né? Ainda estão. Aqui esse dia estava desatualizado o site deles. Por último, a gente está tentando começar a iniciativa de ter um time de vídeo do Debian Brasil, que serviria para transmitir as palestras e os eventos que acontecerem, por exemplo, essas mini DebConfs, né? A gente transmitir e gravar as palestras. Não sei se vai ser o mesmo modelo do time do vídeo do Debian, o time mundial de vídeo, mas a ideia é ter a gente aí transmitindo e gravando as palestras no futuro. A gente já conversou com o DPL sobre isso, a ideia é tentar comprar alguns equipamentos para montar esse time. E mais para frente a gente vai ter mais informações sobre isso. Seria legal até para as nossas mini DebConfs, né? Para transmitir, né? Isso é bem bacana. Só falar um adendo referente ao item 7 ali. Que eu estava pensando, né? Se o pessoal também topar aí que estão nos outros países, os brasileiros, no Freedom Day, que vai ter, né, mais próximo ali do final do ano, ele cai na fala do Joênio sobre o software livre, né, aquela coisa toda que não está sendo, né, o open source, está ali tendo um campo maior. Fazer o Freedom Day mostrando como o Debian e o software livre eles estão de mãos dadas, enfim, palestras sobre essa união, né? Como que o Debian e o software livre eles andam, né? Então é uma opinião aí, tá no ar. É bacana. Acho que o Software Freedom Day é um evento bem legal para manter essa filosofia aí, né? Só a questão do time de vídeo, né? A gente comentou de transmitir em DebConf, mas a gente também teria uma opção para apoiar os eventos, né? Que nem tem a Crypto Rave, tem outros eventos de tecnologia mais livre, aberto, sim, a gente poder participar apoiando eles, fazendo a transmissão, né? Então a gente usaria o recurso do Debian, mas também apoiaria esses eventos menores, né? Para a gente usar o software livre aí, né? Sobre eventos, só para finalizar, talvez valha a pena procurar eventos na América Latina também para o Debian Brasil e como Debian Brasil se achar eventos na América Latina. Último minuto aí, então. Mais algum comentário? Eu tenho um comentário. Diga. Fora Bolsonaro. Então é isso. Obrigado pela participação de todos. Alguém quer dar um tchau final? Tchau. Tchau, povo. Tchau.